A utopia de Thomas More combinou uma crítica penetrante da própria sociedade do autor, de sua irracionalidade e de sua injustiça, com o retrato de uma sociedade que, apesar de não ter alcançado talvez a perfeição, resolvera a maior parte dos problemas humanos que pareciam sem solução para seus contemporâneos. O que caracteriza a utopia de Thomas More e todas as outras é que elas não discutem princípios em termos gerais, mas descrevem de forma imaginativa os detalhes concretos de uma sociedade que corresponde aos desejos mais profundos do homem. Contrastando com o pensamento profético, essas sociedades perfeitas não estão localizadas no fim dos tempos, mas já existem. Elas são distantes geograficamente e não no tempo. À utopia de Thomas More sucederam-se duas outras: a Cidade do Sol, do frei italiano Campanella, e Cristianópolis, do humanista alemão André. Sendo esta última a mais moderna das três. Existem diferenças de pontos de vista e de originalidade nessa trilogia de utopias, ainda que as diferenças sejam de pouca importância se comparadas com o que elas têm em comum. Utopias foram escritas desde então por séculos a fio até o início do século XX. A mais recente e mais influente delas foi Daqui a 100 anos, Revendo o Futuro, Looking Backward, publicada em 1888. A parte A Cabana do Pai Tomás e Ben-Hur foi sem dúvida o livro mais popular da virada do século, com tiragem de muitos milhões de cópias nos Estados Unidos e traduzido para mais de 20 línguas. A utopia de Bellamy é parte da grande tradição americana, tal como expressa pelo pensamento de Whitman, Thoreau e Emerson. É a versão americana das ideias que, na época, tiveram sua expressão mais vigorosa no movimento socialista europeu. A esperança na perfeição individual e social do homem, claramente colocada em termos filosóficos e antropológicos nos escritos de filósofos iluministas do século XVIII e nas obras de pensadores socialistas do século XIX, permaneceu inalterada até o período pós-Primeira Guerra Mundial. Essa guerra, na qual milhões morreram pelas ambições
territoriais das potências europeias, ainda que sob a ilusão de estarem lutando pela paz e pela democracia. Foi o início do desenvolvimento que levou, num tempo relativamente curto, à destruição da tradição ocidental de esperança, que contava 2000 anos de idade, e a sua transformação num sentimento de desespero. A insensibilidade moral da Primeira Guerra Mundial foi apenas o começo. Outros eventos se seguiram. A traição das esperanças socialistas pelo capitalismo estatal de Stalin, a grave crise econômica do fim da década de 1920, a vitória da barbárie em um dos mais antigos centros culturais do mundo, a Alemanha. A insanidade do terror stalinista durante a década de 1930. A Segunda Guerra Mundial, na qual todas as nações em conflito perderam algumas das considerações morais que ainda existiam na Primeira Guerra Mundial. A destruição ilimitada de populações civis, iniciada por Hitler, e que teve sequência na destruição ainda mais total de cidades como Hamburgo, Dresden e Tóquio. E, por fim, na utilização de bombas atômicas contra o Japão. Desde então, a raça humana foi defrontada com uma ameaça ainda maior: a destruição de nossa civilização, senão de toda a humanidade, por armas termonucleares, tais como existem atualmente e, tal como são desenvolvidas em proporções crescentes e assustadoras. A maioria das pessoas, no entanto, não está a par dessa ameaça e de sua própria desesperança. Alguns acreditam que, só porque os armamentos modernos são tão destrutivos, a guerra é impossível. Outros declaram que, mesmo que 60 ou 70 milhões de americanos fossem assassinados no primeiro ou no segundo dia de uma guerra nuclear, não haveria motivos para crer que a vida não seguiria como antes, depois que o primeiro choque fosse superado. O livro de Orwell é importante precisamente porque exprimiu o novo sentimento de desesperança que impregna nossa era antes que este se manifestasse e dominasse a consciência das pessoas. Orwell não está só nesse esforço. Dois outros escritores, o russo Zamyatin, em seu livro Nós, e Aldous Huxley, em seu admirável Mundo Novo,
exprimiram o sentimento do presente e uma advertência para o futuro de maneiras muito similares à de Orwell. Essa nova trilogia do que pode ser chamado utopias negativas de meados do século XX é o contraponto à trilogia das utopias positivas mencionadas anteriormente, escritas nos séculos XVI e XVII. As utopias negativas expressam o sentimento de impotência e desesperança do homem moderno, assim como as utopias antigas expressavam o sentimento de autoconfiança e esperança do homem pós-medieval. Não poderia haver nada mais paradoxal em termos históricos do que essa mudança. O homem, no início da era industrial, quando na realidade não possuía os recursos para um mundo no qual a mesa estaria posta para todos os que desejassem comer, quando vivia num mundo no qual existiam razões econômicas para a escravidão, para a guerra e para a exploração, e no qual o homem apenas intuía as possibilidades de sua nova ciência e de sua aplicação à técnica e à produção, ainda assim, o homem no início do progresso moderno era repleto de esperança. 400 anos mais tarde, quando todas essas esperanças são realizáveis, quando o homem pode produzir o suficiente para todos, quando a guerra se tornou desnecessária, porque o desenvolvimento técnico pode dar a qualquer país mais riqueza do que as conquistas territoriais, quando este planeta está em processo de se tornar tão uno quanto era um continente 400 anos atrás, no momento exato em que o homem está prestes a concretizar sua esperança, ele começa a perdê-la. É questão essencial para as três utopias negativas não apenas descrever o futuro rumo ao qual nos movemos, como também explicar o paradoxo histórico. As três utopias negativas diferenciam-se entre si em detalhamento e ênfase. Nós, escrito na década de 1920, tem mais características em comum com 1984 que Admirável Mundo Novo. Nós, em 1984, descrevem a sociedade completamente burocratizada, na qual o homem é um número, desprovido de toda noção de individualidade
Isso é ocasionado por uma mistura de terror ilimitado. No livro de Zaniatin, uma cirurgia cerebral é adicionada, de forma que o homem se transforma até fisicamente. E manipulação ideológica e psicológica. Na obra de Huxley, a principal ferramenta para transformar o homem num autômato é a utilização de sugestões hipnóticas em massa, o que permite prescindir do terror. Pode-se dizer que os exemplos de Zaniatin e Orwell lembram mais as ditaduras nazista e stalinista, enquanto o Admirável Mundo Novo de Huxley é um retrato do progresso do mundo ocidental industrial, posto que ele acompanha a tendência do presente sem mudar sua essência. Apesar dessa diferença, há uma questão básica em comum entre as três utopias negativas. A questão é filosófica, antropológica e psicológica, e talvez também religiosa. É a seguinte: pode a natureza humana ser modificada de tal maneira que o homem esquecesse seu desejo de liberdade, dignidade, integridade, amor? Ou seja, pode o homem esquecer que é humano? Ou tem a natureza humana uma dinâmica que reagiria à violação dessas necessidades humanas básicas, com a tentativa de transformar uma sociedade inumana numa sociedade humana? Deve-se notar que os três autores não tomam o partido do relativismo psicológico hoje comum a tantos cientistas sociais. Eles não partem da ideia de que não existe algo como natureza humana, de que as qualidades essenciais ao homem não existem e de que o homem, ao nascer, é apenas uma página em branco na qual uma sociedade qualquer escreve seu texto. Eles pressupõem que o homem se empenha intensamente na luta pelo amor, pela justiça, pela verdade, pela solidariedade e, nesse aspecto, são muito diferentes dos relativistas. De fato, eles afirmam a luta e a intensidade dessas lutas humanas ao descrever os próprios meios que apresentam como necessários à sua destruição. Em nós, é necessário realizar uma cirurgia cerebral similar à lobotomia para eliminar as demandas humanas da natureza humana. No Admirável Mundo Novo, a seleção biológica artificial e as drogas são necessárias
e em 1984 é a utilização completamente sem limites de tortura e lavagem cerebral. Nenhum dos três autores pode ser acusado de pensar que a destruição da humanidade dentro do homem é fácil. Todavia, os três chegam à mesma conclusão, que essa destruição é possível com os meios e técnicas que atualmente são de conhecimento comum. Apesar das muitas similaridades com o livro de Zamiatin, o 1984 de Orwell dá sua própria contribuição original à questão: como pode a natureza humana ser modificada? Tenciono falar agora sobre alguns conceitos mais especificamente orwellianos. A contribuição de Orwell mais imediatamente relevante para o ano de 1961 e para os 5 a 15 anos seguintes é a conexão que ele faz entre a sociedade ditatorial de 1984 e a guerra atômica. Guerras atômicas surgiram pela primeira vez na década de 1940. Uma guerra atômica em larga escala eclodiu aproximadamente 10 anos depois, e centenas de bombas foram arremessadas nos centros industriais da Rússia europeia, da Europa Ocidental e da América do Norte. Depois dessa guerra, os governos de todos os países convenceram-se de que a continuidade da guerra significaria o fim da sociedade organizada e, consequentemente, de seu próprio poder. Por essas razões, mais nenhuma bomba foi arremessada e os três grandes blocos de poder existentes simplesmente continuaram a produzir bombas atômicas e a armazená-las para o momento da oportunidade decisiva que, acreditavam, viria mais cedo ou mais tarde. Resta ao partido dominante descobrir como matar centenas de milhões de pessoas em poucos segundos sem aviso prévio. Orwell escreveu 1984 antes da descoberta das armas termonucleares e é apenas uma nota de rodapé da história afirmar que a meta mencionada já havia sido alcançada nos anos 1950. A bomba atômica lançada sobre as cidades japonesas parece pequena e ineficaz quando comparada à chacina em massa que pode ser obtida com a utilização de armas termonucleares
capazes de varrer do mapa 90 ou 100% da população de um país em minutos. A importância do conceito de Orwell sobre a guerra reside em diversas observações muito perspicazes. Em primeiro lugar, ele demonstra o significado econômico da produção contínua de armamentos, sem a qual o sistema econômico não pode funcionar. Além disso, fornece um retrato impressionante de como deve se desenvolver uma sociedade que se prepara constantemente para a guerra, que o tempo todo tem medo de ser atacada e se prepara para descobrir os meios de aniquilar completamente seus oponentes. O retrato de Orwell é pertinente porque oferece um argumento vigoroso contra a noção popular de que é possível salvar a liberdade e a democracia, dando continuidade à corrida armamentista e encontrando um impedimento estável. Esse retrato reconfortante ignora o fato de que, com o progresso técnico crescente, que cria armas inteiramente novas a cada 5 anos aproximadamente, e que, em